Sou Maulana e ensino Islã para crianças, mas ninguém fala dos desafios que enfrento todos os dias. Eu nasci em uma família muçulmana. Desde pequeno, o Islã não era apenas uma religião na minha vida, era tudo. A forma como eu comia, falava, me vestia, respeitava meus pais, tudo vinha dos ensinamentos que recebi. Hoje, eu sou Maulana. E uma das minhas maiores responsabilidades é ensinar crianças. Pode parecer algo bonito e simples. E, sim, é bonito. Mas simples, nunca foi. Todos os dias eu acordo antes do Fajr. Enquanto a maioria ainda dorme, eu já estou revisando lições, pensando em formas de explicar conceitos que até muitos adultos têm dificuldade de entender. Porque ensinar uma criança não é só falar. É traduzir o invisível em algo que o coração dela consiga sentir. E aí começam os desafios. Muitas das crianças que vêm até mim vivem em dois mundos completamente diferentes. Na madraça, elas aprendem sobre modéstia, respeito, oração, obediência a Allah. Mas quando saem dali, o mundo lá fora ensina o contrário. Televisão, redes sociais, amigos da escola. Tudo diz: faça o que quiser, seja livre sem limites. E elas voltam no dia seguinte confusas. Já tive alunos que me perguntaram: Maulana, por que eu não posso fazer o que meus amigos fazem? Por que eu tenho que rezar se ninguém na minha casa reza? E essas perguntas pesam. Porque eu sei que não basta dar uma resposta correta. Eu preciso tocar o coração deles. Outro desafio são os pais. Alguns simplesmente deixam os filhos comigo e pensam que meu trabalho é suficiente. Mas a verdade é, 1 ou 2 horas por dia não vencem 22 horas de influência do mundo. Às vezes eu ensino uma criança a fazer o wudu corretamente, e no dia seguinte ela volta sem lembrar de nada. Não porque não quer aprender, mas porque ninguém em casa reforça. E mesmo assim, eu continuo. Porque também existem momentos que fazem tudo valer a pena. Como aquele menino que um dia não sabia recitar nada, e semanas depois começou a corrigir a própria pronúncia sozinho. Ou aquela menina tímida, que um dia levantou a mão e disse: Maulana, eu rezei sozinha ontem. Esses pequenos momentos são gigantes. Mas também há o peso emocional. Ensinar Islã não é apenas ensinar regras. É carregar a responsabilidade de formar caráter. Às vezes eu me pergunto: será que estou sendo um bom exemplo? Será que estou ensinando da forma certa? Porque eu sei, as crianças não aprendem só com palavras. Elas observam tudo. Se eu falo de paciência, mas me irrito facilmente, elas percebem. Se eu falo de bondade, mas trato alguém mal, elas percebem. Ser Maulana não termina quando a aula acaba. É 24 horas por dia. E, mesmo com todos os desafios, eu nunca pensei em desistir. Porque no fundo, eu acredito em algo muito forte. Se eu conseguir guiar pelo menos uma dessas crianças, se apenas uma delas crescer com amor verdadeiro pelo Islã, então todo esforço, todo cansaço, valeu a pena. E talvez, esse seja o verdadeiro sucesso. Atualização 1. O dia em que quase desisti de ensinar, e o que uma criança me disse. Hoje foi um daqueles dias. Acordei antes do Fajr, como sempre. Fiz minha oração, pedi facilidade, mas, no fundo, eu já sentia que seria difícil. Cheguei na madraça e, logo na primeira aula, percebi que algo estava diferente. As crianças estavam agitadas, muito mais que o normal. Mal comecei a explicar, e já tinha 2 conversando, um brincando no chão e outro simplesmente olhando para o vazio. Respirei fundo, tentei novamente, expliquei com calma, contei uma pequena história, fiz perguntas, nada parecia prender a atenção deles. Até que um dos meninos disse: Maulana, isso é chato. Naquele momento, algo em mim doeu. Não foi raiva, foi cansaço, porque eu tinha passado horas preparando aquela aula. Horas pensando em como tornar o Islã bonito no coração deles. E, mesmo assim, parecia que nada estava funcionando. Continuei a aula, mas por dentro eu já estava desanimado. E o dia não parou por aí. Outra criança começou a repetir palavras que claramente aprendeu fora, coisas que não condizem com o comportamento que ensinamos. Chamei ele de lado, conversei com calma, e ele simplesmente disse: lá fora todo mundo fala assim. Essa frase ficou na minha cabeça o resto do dia.
Lá fora todo mundo fala assim. É como se eu estivesse tentando plantar uma semente, em um terreno que constantemente alguém tenta destruir. No intervalo, sentei sozinho. Pela primeira vez em muito tempo, pensei, será que isso vale a pena? Será que estou conseguindo fazer alguma diferença? Eu estava cansado, de verdade, mas então, algo aconteceu. Um dos alunos mais quietos, aquele que quase nunca fala, se aproximou. Ele ficou ali, parado, meio tímido, e disse: Maulana, eu posso te mostrar uma coisa? Eu disse que sim. Ele começou a recitar. Era uma pequena surata que eu havia ensinado semanas atrás. A pronúncia não era perfeita, mas o esforço era. E quando ele terminou, sorriu. E disse: Eu treinei em casa sozinho. Naquele momento, tudo mudou. Todo o cansaço, toda a dúvida, todo o peso, pareceu ficar mais leve, porque ali estava a prova de algo que às vezes eu esqueço. Nem sempre vemos o impacto imediato. Nem todas as sementes crescem na nossa frente. Mas elas crescem. Olhei para ele e disse: Que Alá te recompense. Estou orgulhoso de você. E, pela primeira vez naquele dia, eu sorri de verdade. Voltei para a sala com outra energia. As dificuldades ainda estavam lá. As distrações ainda existiam. Mas minha intenção ficou mais forte. Porque eu entendi algo importante. Não é sobre controlar o mundo lá fora. É sobre não desistir de plantar o bem, mesmo quando parece difícil. E talvez, é exatamente nos dias mais difíceis, que o nosso trabalho mais importa. Atualização 2. Quando percebi que não ensino apenas crianças, ensino futuros adultos. Depois daquele dia, eu achei que tudo iria melhorar. Mas a realidade é que os desafios não desaparecem. Eles apenas mudam de forma. Alguns dias depois, tive uma situação que me fez refletir ainda mais. Um dos alunos mais velhos, cerca de 12 anos, começou a mudar. Ele antes participava, fazia perguntas, tentava aprender. Mas, de repente, ficou distante. Não prestava atenção, evitava responder e, às vezes, até ignorava quando eu o chamava. No início, pensei que era apenas distração. Mas algo não parecia normal. Então, um dia, depois da aula, pedi para ele ficar um pouco. Sentei ao lado dele, não como professor, mas como alguém que se preocupa. E perguntei: Está tudo bem? Ele ficou em silêncio, olhando para o chão. Esperei, sem pressionar, até que ele disse, bem baixo: Maulana, eu acho que não sou um bom muçulmano. Aquilo me atingiu de uma forma que eu não esperava. Porque, às vezes, achamos que o problema é falta de interesse. Mas, na verdade, pode ser dor. Perguntei o porquê, e ele respondeu: Eu tento rezar, mas esqueço. Meus amigos fazem coisas erradas, e eu acabo fazendo também. Então acho que Alá não gosta de mim. Naquele momento, percebi algo muito importante. Eu não estava apenas ensinando regras. Eu estava lidando com corações. Respirei fundo, e disse com calma: Você acha que uma pessoa que tenta, mesmo errando, é alguém que Alá rejeita? Ele não respondeu. Então continuei: Todos erramos. Até os adultos. O importante não é nunca cair, é sempre voltar. Vi os olhos dele mudarem. Como se algo estivesse sendo aliviado. E então ele fez outra pergunta. Mesmo assim, Alá pode me perdoar? E ali, estava uma das maiores responsabilidades que eu carrego. As palavras que eu escolho, podem moldar a forma como aquela criança vê o Criador. Olhei para ele e disse: Alá é o mais misericordioso. Ele ama quando você volta para ele. Ele não disse nada, mas, pela primeira vez em dias, ele levantou o olhar. E isso foi suficiente. Naquele dia, eu entendi algo que ninguém me ensinou quando me tornei maulana. As crianças não precisam apenas de conhecimento. Elas precisam de esperança. Porque o mundo lá fora já julga, já pressiona, já confunde. Mas aqui, comigo, elas precisam encontrar um lugar seguro para crescer. E desde então, eu mudei algo dentro de mim. Passei a ensinar menos com cobrança, e mais com compreensão. Menos com dureza, e mais com misericórdia. Porque, no final, eu não estou formando apenas crianças obedientes. Estou ajudando a formar adultos que, um dia, vão carregar o Islã no coração, mesmo quando ninguém estiver olhando. E isso é muito maior do que qualquer aula.
Atualização 3. O dia em que um pai me confrontou, e quase me fez desistir de tudo. Eu sempre soube que ensinar crianças não seria fácil. Mas ninguém me preparou para lidar com os adultos. Era fim de tarde. As aulas já tinham terminado e eu estava organizando meus materiais, cansado, mas em paz. Até que ouvi uma voz atrás de mim. Você é o Maulana? Virei. Era um homem, visivelmente irritado. Respondi com calma. Sim, sou eu. Em que posso ajudar? Ele não perdeu tempo. Você está dizendo ao meu filho o que ele deve ou não fazer? Naquele momento, eu entendi que aquilo não seria uma conversa simples. Respirei fundo. Eu ensino o Islã, assim como os pais confiam quando trazem seus filhos aqui. Ele deu um passo à frente. Meu filho chegou em casa dizendo que algumas coisas que fazemos estão erradas. Silêncio. Esse é um dos momentos mais delicados. Porque, de repente, o que você ensina começa a bater de frente com a realidade dentro de casa. E isso, nem todos estão prontos para aceitar. Ele continuou. Você quer ensinar religião? Tudo bem, mas não venha mudar minha casa. Aquilo me atingiu. Não porque ele estava gritando, mas porque, no fundo, eu sabia que essa situação aconteceria mais cedo ou mais tarde. Olhei para ele e respondi com cuidado. Eu não ensino para desrespeitar os pais. Pelo contrário, ensino que o respeito vem primeiro. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Mas ainda estava incomodado. Então por que ele está me questionando? E ali, estava a verdadeira questão. Eu poderia me defender, poderia argumentar, mas escolhi outro caminho. Talvez, ele não esteja te desrespeitando. Talvez ele esteja tentando entender. O homem não respondeu de imediato. E eu continuei. As crianças começam a pensar, a questionar. Isso faz parte do crescimento. Nosso papel não é calar, é orientar. Ele respirou fundo. A tensão diminuiu um pouco. Mas antes de ir embora, ele disse algo que ficou comigo. Só não faça meu filho se afastar de mim. E foi embora. Fiquei ali, parado, pensando, porque aquilo trouxe um peso enorme para o meu coração. Eu não estou apenas ensinando crianças. Eu estou entrando, de alguma forma, dentro das casas delas. E isso é uma responsabilidade gigantesca. Naquela noite, demorei para dormir. Fiquei pensando, será que estou ultrapassando limites? Será que estou fazendo mais bem, ou causando conflitos? Mas então, lembrei de algo essencial. O Islã não ensina ruptura. Ensina equilíbrio. Ensina respeito. Ensina sabedoria. No dia seguinte, chamei o menino. Conversei com ele com muito cuidado. Expliquei que aprender a religião nunca deve ser motivo para desrespeitar os pais. Mas também disse algo importante. Você pode aprender, sem ferir. Pode crescer, sem se afastar da sua família. Ele ouviu tudo em silêncio. E apenas assentiu. Naquele dia, eu percebi mais uma coisa que ninguém fala sobre ser Maulana. Às vezes, você não está no meio apenas de crianças. Você está no meio de mundos diferentes. Entre tradição e mudança. Entre pais e filhos. Entre o que é ensinado, e o que é vivido. E o mais difícil, é manter o equilíbrio sem perder a essência. Porque um erro, pode fechar portas. Mas uma palavra certa, pode unir corações. Atualização 4 final. O dia em que entendi, que tudo valeu a pena. Texto. Alguns dias se passaram depois daquela conversa com o pai. A rotina continuou. As aulas, os desafios, as dúvidas das crianças, tudo como sempre. Mas, no fundo, algo em mim ainda estava inquieto. Eu não sabia se aquela situação tinha sido resolvida, ou apenas silenciada. Até que, numa tarde comum, eu o vi novamente. O mesmo homem. Dessa vez, ele não parecia irritado. Mas sério, veio na minha direção. E, por um momento, confesso, meu coração apertou. Pensei, será que vem mais uma reclamação? Mas ele parou na minha frente, e disse, podemos conversar? Assente. Sentamos. E por alguns segundos, ele ficou em silêncio. Até que disse algo que eu nunca vou esquecer. Meu filho, me corrigiu ontem. Fiquei atento. Sem interromper. Ele continuou. Eu estava prestes a fazer algo. E ele disse com todo respeito. Pai, acho que isso não é certo. Pausa. Eu quase fiquei bravo, como naquele dia aqui. Respirei fundo. E ele continuou. Mas dessa vez, ele não foi arrogante.
Ele falou com calma, com respeito. Os olhos dele mudaram. E depois, ele me abraçou. Silêncio. Naquele momento, eu senti algo diferente. Ele olhou para mim e disse: eu percebi que, ele não está se afastando de mim. Ele está tentando ser melhor, e me levar junto. Aquilo atingiu o meu coração de uma forma que eu não consigo explicar. Porque, por dias, eu carreguei o medo de estar causando divisão. Mas, na verdade, algo estava sendo construído. Ele respirou fundo e disse: eu não vim reclamar hoje. Vim agradecer. Essas palavras ficaram ecoando dentro de mim. Porque, muitas vezes, nós ensinamos sem saber o que acontece depois. Sem ver o resultado. Sem saber se realmente fez diferença. Mas naquele dia, eu vi, com clareza, com verdade. Depois que ele foi embora, fiquei sozinho na sala. Olhei para o lugar onde as crianças sentam todos os dias. E pensei em cada uma delas. Nas distrações. Nas perguntas difíceis. Nos momentos de cansaço. E, pela primeira vez, eu senti uma paz profunda. Porque entendi algo que mudou tudo. O impacto do que fazemos nem sempre é imediato. Mas quando é feito com sinceridade, ele encontra seu caminho. Talvez em uma palavra, talvez em uma atitude, talvez em um simples abraço entre pai e filho. Naquele dia, eu não ensinei uma aula, mas colhi um resultado. E percebi que, ser Maulana não é apenas ensinar o que é certo. É plantar, com paciência, e confiar que Allah fará crescer. E agora, quando acordo antes do Fajr, ainda estou cansado às vezes. Ainda enfrento dificuldades, mas carrego algo diferente no coração. Certeza. Certeza de que, mesmo quando parece pequeno, esse trabalho é grande, e que, no final, vale muito a pena.